Bom Bom dia, dia! Aline. Bom dia, Fátima. Bom dia, Joyce. Maravilha. Todo mundo, eu tô Foi ouvindo as duas bem. Todo mundo ouve bem. tanta emoção que até minhas anotações aqui caíram. Maravilhoso. Bom dia, Fátima. Bom te ver Dia, bom também. dia, bom dia, Fátima, bom dia. Que bom coisa boa. dia. Aline, obrigada por esse convite, ainda mais assim na companhia da doutora Fátima, minha colega de pós em São Paulo, lá com a doutora Carmita. Muito gostoso poder estar aqui hoje nesse café, viu? Obrigada. Bom dia, Aline, bom dia, Jorge. Olha, você sabe que hoje acabou a luz 5 horas da manhã, estava sem luz, Meu que é um Deus, evento, esse evento. Aí eu tô aqui fora, tivemos que achar um lugar aqui fora, porque dentro está escuro. tá Então, olha, maravilhosa. foi, foi essa junção de energias, viu? De juntar. Estou muito honrada de estar aqui de manhã cedo com vocês, duas pessoas que são uma referência para mim na saúde da mulher. Muito obrigada, estou muito emocionada mesmo. E pra mim, eu tava falando aqui, é uma honra ter vocês duas do nosso time, assim, tantas contribuições, né? Tantas trocas legais, tantas coisas que eu aprendo. Então, enfim, hoje eu tô aqui para aprender, tô aqui para ouvir, né? Assim, para a gente poder falar com quem está chegando agora, com as pessoas que estão no meu perfil, tem muito psicólogo, né? Mais do que outros profissionais de saúde, a gente tem outros profissionais de saúde, mas tem muito psicólogo, então acho que essa troca para eles, né, às vezes fica um pouco distante, então eu acho ótimo a gente poder ouvir um pouco, né, assim, o que que o ginecologista que é sexólogo faz, né? Então, assim, qual é a diferença? Como é que vocês abordam a sexualidade na prática de vocês? Da onde que vem isso, né? Então, enfim, talvez vocês pudessem se apresentar um pouco. Quer começar, Fátima? Se apresenta um pouco, depois Joyce, aí a gente vai trocando. O que que vocês acham? Ótimo. Tá ótimo. Eu sou Fátima Duarte, eu sou médica, sou ginecologista, sou obstetra e tenho uma formação em sexualidade que desde lá do começo da prática clínica, que eu sou ginecologista já há bastante tempo, a gente via que tinha essa questão, né, que precisava ser arrumada, de instrumentalizar a sexualidade de uma maneira mais estudada. E houve essa possibilidade de um curso com a professora Carmita, porque antes isso era meio solto, ou na residência, algum curso que você fazia. Todos os cursos que eu fiz antes desse formal foram vindos pela psicologia. É interessante, né? Uhum. Até ter sido uma coisa formalizada com começo, meio e fim, que faz toda a diferença dentro do processo de conhecimento, né? Então foi isso, foi essa a minha formação. E você, Joyce? Bom, eu sou doutora Joyce Lima, sou aqui de Goiânia. Sou ginecologista e sexóloga. Não faço obstetrícia mais, fiz obstetrícia durante 20 anos, mas troquei a obstetrícia pela sexualidade e estou muito feliz com isso, né? Também fiz a minha formação lá na USP, né, no Prosex, com a doutora Carmita Ábido, e depois a formação aqui, né, em terapia cognitiva sexual com a Aline Sardinha. Tenho uma paixão por essa formação, por essa profissional que é a Aline, sempre muito acolhedora e que tanto nos ensina. Hoje eu faço uma outra pós em terapia cognitiva sexual, em terapia cognitiva comportamental, né, pelo Instituto Cognitivo, porque a intenção é sempre aprimorar e poder trazer, né, mais recursos, encher essa maletinha de recursos para ajudar mesmo essas pacientes. Faço parte da Comissão Nacional Especializada em Sexologia da Febrasgo e a gente tem trabalhado muito no sentido de poder trazer para esse ginecologista que está lá no consultório, que não tem uma formação em sexualidade, pelo menos o básico para que ele ajude essa paciente, para que ele oriente. Hoje a gente tem trabalhos mostrando que 67% das queixas sexuais podem ser resolvidas numa consulta ginecológica.
Então, o nosso papel ali na consulta ginecológica, ele tem uma importância grande se a gente estiver com esse olhar atento. Por isso que a gente está sempre buscando, né, esse conhecimento para ajudar as nossas pacientes, mas também para ajudar esses colegas profissionais a terem esse olhar e quando eles não sabem o que fazer, que eles pelo menos saibam para quem encaminhar. E faço parte também, né, da diretoria aqui da Sociedade Goiana de Ginecologia. Então, eu vejo que estando nesses órgãos é uma forma da gente, né, chamar mais atenção para esse olhar. E a sexualidade, ela faz parte de nós, então não dá mesmo para deixar de lado. Tem que olhar essa paciente de uma forma mesmo integral. Então, conta aí para mim, assim, isso, como é que vocês começam esse assunto da sexualidade? A pessoa vai ao ginecologista, né? Isso está na anamnese ou a pessoa chega com essa queixa específica porque já sabe que vocês trabalham com sexualidade? Como é que é isso? Bom, as pacientes, elas já sabem que a gente trabalha com sexualidade. A maioria, né? Ainda mais com esse movimento que a gente tem feito nas redes sociais. Eu acho que a pandemia trouxe essa oportunidade. Então, a maioria das pacientes, elas já sabem. E alguma amiga que já foi no consultório, né? E que indica, já indica com esse olhar. Olha, vai lá, né, na doutora Fátima, na doutora Joyce, porque elas olham também essa questão da sexualidade. Desde que eu saí, né, da residência médica em ginecologia e obstetrícia, a minha anamnese, ela já tem uma parte em que eu pergunto sobre as queixas sexuais. Só que antes da formação, eram assim, perguntas básicas, né? Não tinha muitos detalhes. Hoje não. Hoje a paciente chega, o jeito de perguntar é diferente. Eu sinto, Aline, que a paciente, ela percebe esse acolhimento, que a gente está aberto para ouvir essas queixas, né? E aí a gente acaba tendo essa escuta mais terapêutica, de acolhimento, que é diferente, né, de quem não tem essa formação. A grande dificuldade dos ginecologistas, a maioria, eles não perguntam sobre as queixas sexuais, porque eles não sabem o que fazer com essas queixas. A paciente conta ali, né, que ela teve um abuso e que ela tem dor na relação. Ele olha muitas vezes a parte física, sem entender como examinar essa paciente, querendo, às vezes, a todo custo, colher uma prevenção numa paciente que não está pronta para colher uma prevenção. E a gente acaba, assim, tendo um olhar diferente, né? A gente acolhe mais essa paciente, a gente questiona um pouco mais, a gente já começa, às vezes, a sugerir algumas mudanças, né? A entender como que esse casal funciona. Então, acaba que a gente enxerga além da queixa. É assim tua experiência também, Fátima? Me conta um pouco lá, até na obstetrícia, né? Porque eu acho que tem esse outro lado também que eu queria ouvir vocês, como é que funciona nesse momento. Olha, eu acho que a gente tem uma questão da consulta, que são consultas e consultas, né? Então a gente sempre tenta levar para a rede pública. Agora, com essa questão da pandemia, a gente viu o quanto importante o SUS é na nossa história, né? O que seria, né, essa pandemia sem o Sistema Único de Saúde. E a gente tenta sempre levar para as mulheres, na sua grande maioria, aquilo que a gente pode fazer dentro do espaço privado, né? Então, levar do privado para o espaço público. Então, eu coloco em duas linhas as dificuldades da abordagem da sexualidade. Primeiro, a formação do profissional. É lógico que a formação do profissional, a gente passa na faculdade um pouco por cima no sexo reprodutor. Não se fala do sexo erótico, do sexo prazeroso. A pergunta, a gente poderia fazer roda de conversa entre os alunos, lógico, entre eles mesmos, para falar da sua própria sexualidade, porque tem trabalhos mostrando como os alunos têm problemas de sexualidade. Sextonistas, problema de ereção, problema de lubrificação, problema de orgasmo, são pessoas jovens. E o tempo da consulta, né? Quer dizer, o tempo da consulta. Às vezes a gente fala, vai perguntar, não vai dar tempo, não vai. Mas se você fizer uma estratégia da consulta, a paciente, ela consegue entender que houve ali uma liga, houve ali um acolhimento. Então, às vezes, se naquela
consulta que muitas vezes é obrigada a ser de 10 minutos, 15 minutos, como é que você vai abordar tantas queixas? Mas você pode fazer uma outra forma de atendimento. Você pode fazer uma forma de atendimento aonde tenha sido levantada essa questão. Então, se essa questão for levantada, é uma porta de possibilidade para essa mulher ir atrás da queixa. E ela vai, a mulher sabe. Ela sabe, é o jeito que ela fala, é o jeito que a gente pergunta, é o jeito que a gente olha, é o jeito que a gente ouve, que o nosso corpo ouve. Isso já faz ela entender todo lugar certo. É aqui que eu vou ficar. Isso é tão legal que você está trazendo, né? Porque eu fico pensando isso no contexto do SUS mesmo, no contexto de plano de saúde, né? Como é que a gente fala aqui que os profissionais têm que um monte de coisa, mas imagina, né? Quem está lá do outro lado, que não tem a formação, que, como você colocou muito bem, né? Tem questões, é um ser humano biopsicossocial nessa sociedade que, enfim, tão doente em relação à sexualidade e que tem questões em relação à própria sexualidade, que tem mil mitos em relação a abordar a sexualidade das outras pessoas, não está instrumentalizado para isso e tem 10 minutos. Eu acho que tem a faca e o queijo na mão para não fazer nada, né? Ou para tentar, enfim, para priorizar outras coisas, né? Não fazer nada do ponto de vista da sexualidade, claro. E fico pensando um pouco nesse olhar de importância que vocês estão trazendo sobre a sexualidade, né? Que quando vocês dizem, olha, isso é uma coisa importante, dá para eu incluir isso nos meus 10 minutos, né? Acho que é uma certa desmistificação, né? Então, assim, eu não preciso de 50 minutos, isso serve para os psicólogos também, tá, gente? Você não precisa ter uma sessão inteira para falar de sexualidade, você pode ir ali. Então, me conta na prática como é que vocês vão fazendo isso. Vocês vão colhendo preventivo e falando, enfim, enfim. Fala aí pro pessoal que é do outro lado, né? Como é que vocês organizam isso? Olha, esse primeiro momento ali da anamnese, né? A gente já entra falando algumas coisas, né? Ontem até foi interessante, eu atendi uma paciente que ela já é casada há mais de 30 anos, e uma queixa, né? De diminuição da libido. E aí, enquanto eu coloquei na anamnese algumas perguntas para ela, né? Mas por que você está querendo melhorar essa libido? O que o sexo representa para você na sua vida? Você quer melhorar para quê? Né? Para quê e para quem? E aí, enquanto eu fui colhendo realmente o preventivo, né? Ela ficou lá pensando. Eu falei, e aí, você já tem a resposta para me dar, né? Você vai levar a tarefinha para casa? Porque são perguntas importantes, né? Ela entender isso, o que a sexualidade representa na vida dela, né? Ah, você está querendo salvar seu casamento? Tem um livro que fala lá, por que as mulheres fazem sexo? Eles descobriram 237 motivos. Quais são os seus 3 ou 4? Né? Então, mudar um pouquinho essa visão, que não seja só ali biológica, né? Ah, o seu corpo não está respondendo, não tem lubrificação, vamos entender? Está na menopausa? Não, não está na menopausa, é uma paciente jovem. Como é que você olha para a sua sexualidade? Então, a gente vai mesmo examinando, né? E continua essa conversa. Se é uma paciente que ela tem dor na relação, o exame físico hoje, eu vejo que o meu exame é diferente, eu estou ali procurando pontos de tensão, não estou simplesmente passando um espéculo para olhar a secreção vaginal, né? Mas vendo como que é essa vagina e o que eu já posso orientar, dá para fazer uns exercícios para melhorar a consciência corporal, né? Vamos trabalhar essa questão. Aí a gente às vezes vem com a história, né? Dá para fazer uma vibração aqui. Você sabia que existem vibradores que são terapêuticos, não é só sacanagem, né? E aí dá pra gente já ir trabalhando mitos, trabalhando tudo isso. E é do jeito que você falou mesmo. Enquanto a gente está ali examinando, a gente já está conversando sobre tudo isso. E uma coisa que eu me lembrei aqui, Aline, quando o profissional não inclui na anamnese essas perguntas, geralmente a paciente fala no finalzinho, quando está terminando a consulta, é aquela coisa dela dizer assim, doutora, eu queria te dizer uma coisa. Isso deixa o profissional arrepiado. Que você fala assim, agora a consulta está acabando, tem gente esperando lá fora, eu vou perder mais um tempo aqui, né? E não dá. E no finalzinho da consulta é difícil. Se a gente pergunta antes, você tem esse tempo do exame, o tempo ali que você está fazendo pedido de exame, fazendo receita, para poder conversar, orientar.
e colocar a paciente para pensar, né? Que eu acho muito bacana, que ela vá para casa pensando, peraí, eu fui lá na doutora procurando um remédio mágico, não existe remédio mágico, e aí? O que que eu quero da minha sexualidade? Isso, E pensando é nisso. interessante que logo que começa, porque você, a hora que a paciente chega, pelo nome, pela idade, pela profissão, se ela teve filho, se ela não teve, só quando ela se apresenta, você já tem essa possibilidade de direcionar a consulta para a questão objetiva que ela está te trazendo, ou você também tem uma abordagem mais ampla. Se você não quiser incluir dentro da sua consulta, falar sobre o sentimento, falar sobre a tristeza, você consegue. Então, a sexualidade, ela entra como se você... A gente hoje deve perguntar para alguém como é que está, se ela está triste, se ela está feliz, Uhum. como é que está o trabalho. A gente pode fazer uma consulta pulando por isso, fingindo que está todo mundo ganhando bem, que não tem ninguém desempregado, que não está acontecendo nada, que ela não tem filho, que os filhos não estudam, que os filhos não namoram. Agora, a partir do princípio que você inclui essa pessoa como um ser social, um ser completo, essa sexualidade, ela vai fazer parte. E isso vai se expressar na anticoncepção, às vezes é só do jeito... Ah, então, tem relação, tem dor, aí você já vai... E às vezes esse conhecimento, que é um conhecimento muito simples, de saber como é que como é que funciona a sexualidade, já faz com que, isso aí eu sinto sim, doutora, isso aí eu não tenho não, entendeu? Então é a forma com que, então essa formação, e essa formação ela pode vir desde uma coisa simples, que pode ser colocada dentro do profissional, do aluno, da roda de conversa, daquele médico que vai fazer outra especialidade, até chegar nesse nível de especificidade, como muito bem coloca a Joyce, como você coloca sempre, e isso vai ser sempre enriquecedor e não é antagônico. Isso que eu acho que é importante. Quer dizer, os graus, a gente aprende a ver onde é a vulva e onde é a vagina, até aprender a operar a vulva e a vagina. Então, os processos de aprendizado, eles não precisam de saber o olho. Eu falo, quantos dias durou meu curso de oftalmologia? Durou 15 dias, no 4º ano. Então, lógico que a gente não vai operar o olho, mas a gente é voltada para enxergar. Você não pode atender alguém e não olhar os olhos, né? Você não pode fingir que não está acontecendo nada. Então, eu acho que esse é o processo. E o paciente, ele tem essa sacada de saber que está no lugar certo, né? E a gente que tem até, em outros trabalhos, a gente trabalhar com pessoas, olha que nós não estamos nem indo para as minorias. Nós estamos falando das pessoas normais, sem deficiência, que andam, que falam, que olham, que buscam, então, que estão indo atrás da sua saúde. Eu fiquei pensando aqui, né, nessa permissão. Porque vocês estão falando aqui, na minha cabeça tem um implicit, né? Então, assim, parece que vocês conseguem construir, quando você diz assim, o paciente sabe, o jeito como a gente olha, o jeito como a gente acolhe, né? Ou seja, mil formas de, pela linguagem não verbal, por esse protagonismo, como a Joyce falou, né? Então, enfim, é isso, a dica ótima. Se você não quer que o paciente te diga nos 5 minutos com a mão na porta, como a gente diz, que ele quer se matar ou que ele tem um problema sexual, é melhor você perguntar no início da sessão, né? Então, enfim, a gente fala, né? Eu fiz minha formação lá na psiquiatria, é isso, melhor você perguntar para o paciente se ele quer se matar nos primeiros 5 minutos, porque nos últimos 5 minutos você já não tem muito mais o que fazer, né? Então, a queixa sexual da mesma forma, se você quer evitar a surpresa, toma a dianteira, né? Abre esse espaço de permissão e fico pensando que como isso aí, né? Vocês vêm me falando assim, mesmo às vezes numa consulta rápida, você vai plantando uma sementinha, né? E aí daqui a pouco ela volta, daqui a pouco ela busca, daqui a pouco ela te liga e diz, doutora, eu quero ir aí de novo, né? Quero conversar um negócio. Então, e vai refletindo enquanto você vai fazendo preventivo, né? E no fundo é isso mesmo, assim, acho que estou aqui falando do preventivo, mas enfim, enquanto vocês vão fazendo outras coisas, e fico pensando o quanto que vocês estão num lugar muito privilegiado para a questão da informação e também para a questão da sugestão, né? Então, assim, quantas coisas que dá para a gente fazer antes de fazer um tratamento de fato, a gente vai falar de tratamento daqui a pouco, mas assim,
quantas coisas vocês, ginecologistas, estão numa posição que às vezes a gente, por exemplo, na psicologia, antes de eu sair fazendo uma sugestão, eu vou encaminhar para o ginecologista, vou isso, vou aquilo, vou fazer várias, né, checagens antes de sair simplesmente sugerindo alguma coisa, né? Então, fico pensando nesse lugar de muito patente, né? Muito interessante isso aí que vocês podem fazer. E você falou do Plicit aí, né? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a formação lá com a doutora Carmita, eu tinha uma terapeuta que me acompanhava e eu tinha 2 meses de curso e ela falou assim, eu vou te mandar uma paciente. Eu falei, você tá doida? Eu tenho 2 meses de curso, né? Aprendi pouco ainda. E ela, não, nós estamos em final de junho, ela vai entrar de férias em julho, em agosto ela te procura. E eu me lembro assim que quando eu decidi fazer a formação em sexualidade, conversando com algumas pessoas aqui de Goiânia que já faziam, e elas falaram assim, não, Joyce, os pacientes demoram a procurar ajuda, os pacientes não querem melhorar, não. E eu falei, gente, mas não é possível, né? Eu vou fazer essa formação assim mesmo. E essa paciente que ela me encaminhou, em agosto, a paciente me procurou. Eu falei, meu Deus, falei para o meu secretário, falei, olha, ela precisa de uma consulta ginecológica, você marca uma consulta ginecológica, porque é a minha praia, eu já sei o que fazer, mas uma consulta mais demorada, né, para eu conversar um pouco mais com ela. Era uma paciente de 22 anos, que tinha começado a vida sexual aos 18 e nunca tinha tido um orgasmo. E aí a gente foi conversando, entendendo um pouquinho da história, né? E 4 dias depois ela me manda uma mensagem no celular falando que tinha tido o primeiro orgasmo e tinha tido um squirt. Eu falei, foi bem isso, né? O que você trouxe, né? Do Plicit. A permissão, as informações, o desconhecimento das pacientes é muito grande. O número de pacientes que a gente atende no consultório que nunca se olharam no espelho, que nunca identificaram as estruturas, que não sabem onde fica o clitóris, como estimular esse clitóris, é muito grande. E com essas pequenas informações eu falo assim, coisas simples, né? Porque, como você disse, em 10 minutos, 5 minutos, a gente consegue com coisas simples mudar a vida dessas pessoas. E diminuir muito o sofrimento, porque as questões sexuais, elas trazem muito sofrimento. Sim. E esse material, eu sempre falo, ó, aqui, ter o espelhinho, mostrar a vulva, mostrar a vulva. Olha aqui, tem muita infecção urinária. Às vezes a paciente não... É só explicar para ela que ela tem que urinar antes para ela não ter infecção urinária, né? Mostrar que a vagina é esse tubo, que a bexiga está na frente da vagina. Então se fizer xixi vai funcionar e que o útero vai encaixar aqui. Então, às vezes, isso, você mostrando, isso pode acontecer lá dentro do sistema público, da roda de conversa, na consulta, enquanto você está conversando, você deixa ali a amostra, ela não sabe o que é vulva. Aqui, ó, aqui já são 2 lábios diferentes, ó. Nós temos vulvas, pequenos lábios diferentes, que agora lábios pequenos é objeto de desejo, né? Tem que ser tudo pequeno, coberto. Então, quer dizer, a hora que você já mostra esta que tem assimetria, mas é dourada, né? Dourada, ótimo. Que é clarinha, menor. Então ela já fala, puxa, já posso falar de mim. Olha, eu tenho pacientes que eu fiz 3 partos e depois do 3º parto a paciente fala da questão dos lábios, né, dela. Então é essa dificuldade que as pessoas têm de conhecer o próprio corpo, que existe uma repressão, existe um controle social dos corpos. Olha, hoje aqui, não sei como é que está aí em Goiânia, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, com um processo que as mulheres, para colocar DIU, elas estão precisando da autorização dos maridos. Isso em 1921. Né? Então, como essa história da construção dos corpos, ela vai e volta, né? Então, quer dizer que sempre isso é uma conquista. Então, eu falo, o José Saramago ele dizia que o conservadorismo é um cadáver que sempre, de vez em quando, se mexe para mostrar que está vivo. Então, esse está sempre se mexendo. Então, a gente tem que estar sempre atenta e construir essas novas representações
porque os homens também sofrem isso, mas menos, nós sabemos que menos. Então, a construção dos espaços, então as mulheres saberem que o direito à concepção e à contracepção não é do Estado, não é do convênio médico, é dela, não é da parceria, é dela. O direito da reprodução e da não reprodução e do prazer, os direitos reprodutivos são dela, para ela, para ela. Perfeito. Eu tô vendo aqui que tem várias outras colegas do nosso grupo que são ginecologistas, Ana Virgínia, Mariana. Quem mais estiver por aí que eu não vi, vai me falando que eu vou vendo aqui os comentários, mas às vezes eu fico prestando atenção, não vejo os comentários. Vi que a Nathalie tá aí também. Enfim, vão colocando as suas experiências também, se vocês quiserem, aí nos comentários. E fala um pouco pra gente do tratamento, né? A gente veio falando do PLIST, assim, então permissão, informação, sugestão. Fala um pouco aí do tratamento, assim, como é que é o tratamento em medicina sexual? O que que vocês fazem que a gente, por exemplo, não consegue fazer, né? Bom, no consultório, né, a gente acaba olhando também para as questões físicas. Então, essas pacientes que vêm muitas vezes com queixas de dispareunia, né, com queixa de vaginismo, a gente já orienta alguns exercícios, para elas, esse autoconhecimento. Eu acho que na consulta ginecológica, essa psicoeducação é possível fazer. Então, uma das coisas que a gente usa, uma das técnicas, né, que seria assim, a mais básica, seria mesmo essa psicoeducação, propiciando esse autoconhecimento. Eu oriento muitas vezes para essa paciente fazer exercícios em casa, de se olhar no espelho, exercícios de se tocar, o banho sensorial, né, para ela começar a despertar esse corpo. Acho que isso ajuda muito. Aí a gente vai olhar questões físicas, né, Aline? Se ela tem uma dificuldade ali na lubrificação, tem uma atrofia genital, isso é importante de estar sendo corrigido. Então, assim, enquanto, né, médicos, a gente vai prescrever algumas medicações ali para ajudar nessa lubrificação. Eu costumo, às vezes, avaliar a questão hormonal para ver se tem algum impacto mesmo na questão da libido. Às vezes a gente lança mão de alguns medicamentos, né? Como, por exemplo, a bupropiona. Em alguns casos a gente lança mão. Em outras pacientes pode ser que a gente precise mesmo usar uma testosterona dentro daquilo que é recomendado para aquelas pacientes que têm indicação. Porque essas pacientes com diminuição do desejo, com desejo hipoativo, elas chegam querendo, assim, aquele remédio milagroso. E a gente vai ali gastar um tempinho para explicar que é um conjunto de fatores que pode estar levando àquela diminuição da libido. E muitas vezes ela tem uma diminuição só do desejo, né, espontâneo. E o desejo responsivo, ele está normal. Então, ela entender essa diferença, né, desse desejo. Eu tive uma outra paciente que ela sempre reclamava que não tinha desejo, de repente o desejo melhorou e ela tinha um parceiro de 40 anos, aí ela falava assim, doutora, agora eu quero 2 vezes e ele não quer. E aí ia explicar, né, tem período refratário, não é porque ele não quer. Eu acho que tudo isso, sabe, é terapêutico. Então, a gente alia ali a questão de um tratamento mesmo físico, com essas técnicas, né, que a gente vai aprendendo aqui com você, que a gente vai aprendendo em outros cursos. E é interessante, porque tem um resultado muito bacana. E, Fátima, me fala um pouco da questão da obstetrícia. Que nessa fase, né, assim, como é que você faz essa orientação da questão da sexualidade, que a gente sabe que é uma coisa que, enfim, não conheço ninguém que tenha tido esse né, pré-natal, assim, que leva isso em consideração, né? Olha, é interessante que essa mulher que ela chega grávida, ela transou, né? Ela transou, né? Assim, apesar da gente ter no mundo essa possibilidade que a gente engravida sem orgasmo, né? Não basta, se engravidou, não quer dizer que teve orgasmo, né? Isso aí é super importante. Então, e o pré-natal é um tempo longo, né? São 9 meses, são muitas consultas, e às vezes você usar, porque hoje a gente também tem como uma conquista que sejam consultas mais longas, né? O número delas, né?
um número até o 7º mês, depois 2 por mês no 7º mês e uma por mês depois de 36, uma por semana depois de 36 semanas. Então, a, a sexualidade na gravidez, ela fica dividida em 3 períodos, porque no começo é uma fase de instalação, como um poceiro, né? Chega e instala. E lógico, o toque na mama, a relação com o próprio corpo, a própria hormonal, é esse começo de gravidez, nos 3 primeiros meses, nas 14 primeiras semanas, dificilmente essa mulher vai estar com essa porta aberta para falar a questão da sexualidade. Às vezes, se tem sangramento, se tem ameaça de aborto, aí é não mesmo, né? Dificilmente ela vai querer ter relação. Agora, depois da 14 semanas, tem uma fase boa, que é uma fase de acomodação. A mama já não dói tanto, essa barriga não está tão aumentada. Então, começa a se acreditar, o bebê começa a mexer, então a mulher não é mais um peito grande ou um exame positivo, ela começa a ter uma identidade corporal com essa criança que está dentro dela. Então, dá para começar a falar sobre isso, porque essa mulher, ela vai depois voltar à sua vida sexual, se ela diminuiu durante a relação. Então, durante a gravidez é quase comum que haja uma diminuição, são pouquíssimas mulheres que têm aumento da libido, e se tem alguma complicação, aí é nada. A gente pergunta, ela fala, doutora, mas eu já não estou tendo relação há um tempão. Né? É muito difícil que as mulheres mantenham, aí você vai mostrar que aí é o que é a sacada, que a sexualidade não está só na vagina. Só na vagina. Então, a gravidez é uma das histórias onde mais a gente coloca. Está no corpo, está em outros pontos eróticos, está na pele, está no cérebro. Então, essa mulher, ela às vezes não quer o kit completo da penetração, ela quer ficar de conchinha, ela quer ficar abraçada. E essas mudanças corporais fazem com que isso possa chegar. Mas pensar que se existe um problema aí, que não foi falado, ele vai aparecer depois. Porque o homem, depois do parto, esse homem ele se sente para fora dessa relação. Então, a gente tem que trazer junto essa parceria contribuir de uma maneira positiva. Aline, só uma coisa aqui, pegando um gancho aí, né? No que a Fátima está falando. Hoje a gente fala muito também no pré-natal do parceiro. Porque esse parceiro ele fica completamente perdido, às vezes sem entender as mudanças corporais, as mudanças hormonais dessa mulher. E tem parceiros que, quando as mulheres engravidam, eles deixam de ver essa mulher de uma forma erótica e passam a ver, né, como assim, a imagem da Virgem Maria, como uma santa, né, só uma mãe. E é comum que eles não procurem essas parceiras, né, para ter uma vida sexual ali ativa. E isso mexe muito com as pacientes. Elas se sentem muito assim, abandonadas, né, desprezadas. E aí, esses casais, para retomar a vida sexual no pós-parto, costuma ser muito mais difícil. Então, o apoio que o parceiro dá, né, durante a gestação, para essa mulher, essa conexão, manter essa intimidade, a gente poder falar com eles que eles podem manter essa intimidade. Se eles têm medo de ter um sexo penetrativo por conta de machucar o bebê, porque no imaginário das pacientes, dos maridos, esse pênis vai machucar esse bebê, a gente traz essa questão de um sexo que não seja penetrativo, eles não precisam deixar de manter essa intimidade e explicar também que mesmo que tenha penetração, esse bebê ele está ali muito bem protegido. E acho que isso é tão importante, né, que vocês estavam trazendo, a questão do sexo não penetrativo, porque às vezes são janelas de oportunidade, né? Eu costumo dizer lá no consultório que assim, aproveita que vocês não estão podendo fazer penetração, ou não estão querendo, ou enfim, fulano está com problema, outro está com problema, né? Para a gente explorar outras coisas. Então eu fico pensando nesse puerpério, né? Que a gente sabe que é um processo tão difícil, tem a história lá do resguardo, dos 40 dias. Queria até que vocês pudessem falar um pouco sobre esses 40 dias aí, que enfim, não conheço ninguém que com 40 dias estava nova, né? Mas enfim, essa história aí, e como que a gente pode talvez pensar nesse momento como um grande momento de pensar fora da caixa, né? De descobrir outras coisas para esse casal aí ao longo da gestação, né?
que eles podem ir usando nesse momento, porque, enfim, nada fica mais fácil depois que o neném chega, né? Pós-parto, ó, então tem dois partos. Então tem o parto vaginal, aonde Uhum. houve a dilatação do colo, então essa dilatação tem que fechar, esse colo tem que fechar. Então, no parto via vaginal, a gente pede que seja 40 dias, porque é o tempo onde as secreções já acabam, o colo fecha. Na cesárea, pode ser 15 dias, mas é quem com sã consciência vai conseguir voltar a ter uma vida sexual com 15 dias. Mas é importante a gente saber que isso pode acontecer para falar da anticoncepção, porque a mulher ela pode ovular. Já falei que a mulher engravida sem gozar. E a mulher ela já pode ovular com 8 semanas depois do parto. Então, precocemente, depois do parto, está falando, mesmo que essa mulher não vá ter relação, você insistir com a proteção. Ou com método de longa duração, o dispositivo intrauterino, ou um método injetável mensal, injetável trimestral, que aí você já diz, a criança vai voltar. A criança vem para tomar vacina, então essa mulher não pode se perder. Essa mulher ela não pode ter uma gravidez indesejada, porque é uma falha do sistema que atendeu. Porque essa mulher ela vai para algum lugar, alguém tem que pensar nela para além do gestar. Então, ela estando protegida já é uma coisa ótima. E pensar que para cuidar tem que ter acolhimento, tem que ter uma rede, a mulher ficar cansada. E amamentar a prolactina diminui o desejo. A prolactina diminui o desejo. Aliás, ela é o hormônio da possibilidade da vida continuar. Então, a mulher não vai, com a prolactina, amamentando, ela não vai ter desejo por aquele homem. Agora, se a isso ela está cansada, porque também ninguém vai ter um nenê que vai dormir a noite toda. Se chegar e falar, dormiu a noite toda, você fala, meu Deus, matou o nenê. Então, essa mulher tem que ter um acolhimento do coletivo para cuidar, que ajuda com a comida, que ajuda limpando uma casa, que ajuda... Não é flor, é para levar comida, não é para levar florzinha, não. Passa lá, deixa uma sopa, deixa um arroz feito. Tem esse espaço coletivo que faça com que esse casal possa ficar junto. Se ele ficar junto, se ele namora, ele não vai precisar ter um sexo penetrativo, mas ele não vai estar distanciado. Ele vai estar conectado. Exato. Perfeito. E vamos falar um pouco de climatério, né? De outros momentos aí que acho que a gente tem tão pouca oportunidade de ouvir vocês falando isso de uma perspectiva da medicina sexual, né? Enfim, da prática de vocês. Como é que é essa consulta com a mulher que, enfim, nas etapas mais tardias da vida, né? Essa mulher, ela já chega achando que ela está aposentada da vida sexual, né? Porque é assim que a sociedade encara, como se ela, depois que para de menstruar, ela fosse uma aposentadoria sexual. Então, primeiro a gente tem que tirar isso da cabeça dela e ir conversando para ela entender que terminou o período reprodutivo. Ela aposentou esse período reprodutivo, mas não o período sexual. E entender que é uma nova fase. E hoje, né, quando a gente fala aí, a expectativa de vida no Brasil é 72 anos. Essa mulher vai menopausar a partir dos 40, a média é 45 a 55 anos. Então, ela vai viver pelo menos 20, 30 anos nesse período aí, né, de climatério, nessa pós-menopausa. Pensa que tempo que você vai perder 30 anos deixando a vida sexual de lado, que é uma coisa tão boa, que faz tão bem, traz tantos benefícios. Então, a gente vai procurar os caminhos com essa mulher, né? Para ela entender essa nova fase, essas mudanças do corpo, que realmente a gente tem mudanças hormonais, que podem sim se refletir, né, no desejo sexual. A vagina vai ter um ressecamento, e aí é importante dizer para essa mulher, se ela tem uma vida sexual ativa, a gente sabe que essa vagina ela vai ficar melhor. Mas, mesmo assim, ela pode precisar de alguns recursos, do uso de alguns cremes, né, que tenham hormônio. Algumas não vão poder usar hormônio de forma alguma. E tem o recurso hoje do laser, radiofrequência,
Então, quando a gente se coloca ali do lado dela, mostrando que a gente tem todos esses recursos e que ela pode continuar com essa vida sexual, né, de uma forma prazerosa, porque nessa fase aí, depois dos 40, ela é uma mulher que se permite mais, né, uma mulher que está buscando outras coisas na vida, ela valoriza mais a questão do prazer, ela tem esse anseio, né? Pelo menos eu tenho percebido muito isso nas mulheres com mais de 40. Ela não quer um sexo qualquer, né? Ela já não, ela tá repensando isso, ela não quer sexo mais para satisfazer o parceiro. Até que eu tava satisfazendo esse parceiro, tinha essa ideia e não quero mais, né? E aí quem pode fazer reposição hormonal, a gente indica, e algumas não podem ou não querem. Então é sempre respeitar. E no puerpério, Aline, uma coisa importante também é olhar para a vagina dessa mulher. Por conta das questões hormonais, seja parto normal, seja cesariana, essa mucosa vaginal ela vai estar mais fina, a lubrificação vai estar menor e ela pode sim ter, né, dor na relação sexual. Então, na consulta desse retorno, logo após o parto, é importante conversar isso e já estar orientando o uso de alguns cremes. Porque além do desejo estar diminuído, essa vagina vai demorar um pouquinho também para recuperar, né, a sua textura. Acho que são épocas que as vaginas são muito parecidas, né? A vagina da mulher, então eu falo que a mulher é a mulher de várias vaginas, né? A mulher tem várias vaginas, né? Ela tem a vagina então é possível ser mulher com várias vaginas, né? No mesmo mês, na mesma vida, né? Podemos ter várias vaginas e sermos a mesma. Então a vagina depois do parto é muito parecida com a vagina do climatério, porque ela tem um estrogênio pequeno, né? Então é muito importante isso que a Joyce falou. E você sabe que uma vez eu estava dando era um curso de formação médica, me convidaram para falar de climatério, aí eu cheguei, estava montando as coisas, aí eu ouvi um colega falando, olha, eu achei que eu não tinha escutado, mas eu escutei. Ele falou, para mim não tem menopausa, para mim tem menos pausa. Então isso era um curso que estava sendo dado para ginecologistas, né? Então é lógico que ali, falar de hormônio naquele momento era o menos importante, porque o curso estava acabando, era novembro, e esse comentário foi um comentário que foi possível de ser feito. Ele não aprendeu nada. Então essa ideia de que essa mulher aposenta e de que ela precisa de resolver essa questão da sexualidade para o outro, ainda é algo muito formado dentro da história da mulher. Agora, a gente vive numa sociedade que valoriza muito a estética, valoriza os corpos, e tem muito pouco espaço para os corpos diversos, para as vaginas diversas, né? Para os seres diversos, para as sexualidades diversas. Então, existe essa mulher. Agora, a gente pode... A sociedade está o tempo todo significando e ressignificando. Então, nós podemos fazer esse ressignificado a partir das ações próprias, das ações coletivas, e reconstruir isso. Então, essa mulher, ela pode muito bem poder constituir essa nova sexualidade, porque o climatério, ele acaba sendo uma porta de janela para a saúde como um todo. Então, essa mulher, se olhando também dentro da sua parte da sua sexualidade, isso não significa obrigatoriamente parceria, é para ela. Ela cuidar da sua vagina, ela cuidar da sua higiene íntima, da sua saúde íntima, isso faz com que a sua autoestima melhore. E essa mulher com essa autoestima melhor, ela vai ficar melhor, ela vai ficar mais fortalecida, ela vai entrar nas relações de trabalho, nas relações de vida, com uma possibilidade, com uma moeda de troca maior. Então essa é a possibilidade de você fazer com que essa mulher, se ela não teve espaço ainda, ela vai ter. Então é isso que a gente quer que essa mulher consiga. Aline, o que a Fátima falou dessa mulher cuidar da vagina para ela, isso é importantíssimo. Porque as mulheres têm essa ideia, né, nessa fase aí do climatério, que elas só precisam cuidar da vagina se elas tiverem uma vida sexual ativa.
E não é verdade. Mesmo aquelas que não têm uma vida sexual ativa, elas precisam cuidar, porque a atrofia, né, urogenital, ela traz uma sintomatologia muito ruim, né? Um desconforto, ardência, pode ter incontinência urinária. Então, é fundamental que essa mulher se cuide para ela. E fiquei pensando nisso que vocês trouxeram, né? Dessa mulher ao longo do ciclo de vida. E quando a gente olha, assim, a gente pensa, nossa, a mulher jovem é que tem a melhor vida sexual, né? E a gente que é da sexualidade sabe que não é bem por aí, né? Que a mulher jovem provavelmente, às vezes, tem mais frequência, tem mais oferta de gente querendo transar com ela, isso é verdade. Mas não necessariamente mais qualidade de prazer, de uma vida sexual que é para ela. E eu reparo muito isso que a Joyce tinha trazido, né? Das mulheres de 35, 40 mais. Também acho que de uma geração para cá, né? Então, assim, não sei se era assim há um tempo atrás. Mas delas começarem a dizer assim, não, calma aí, né? E aí, muitas vezes, isso aparece numa queixa de desejo, né? Então, assim, não quero transar com você, mas na verdade eu não quero transar com esse negócio aí que a gente vem fazendo há anos, que serve muito mais para você do que para mim. Esse sexo penetrativo aí, bate-estaca que não serve para mim, né? E aí, às vezes, a queixa do desejo é uma via, é uma janela de oportunidade para a gente pegar essa mulher e entender que sexo ela deseja, que talvez ela nunca nem tenha tido muito acesso, né? E aí eu fico pensando nessa nossa parceria multidisciplinar, assim, como que a gente pode... Porque elas vêm com essa história, né? Assim, um certo rompimento. Assim. Eu vejo muitas mulheres lá no climatério fazendo isso, né? Uma vez chegou um paciente para mim dizendo assim, você acredita? Ele estava me contando, enfim, eu já atendi a ele por outros motivos, ele estava me contando que ia ter a festa de 70 anos da mulher dele, não sei o quê, uma grande festa. Aí ele chegou, eu falei, e aí, como é que foi a festa? Ele falou, você acredita que no dia seguinte, de manhã, ela falou, tem uma coisa para te dizer, a partir de hoje acabou. 70 anos, já dei minha cota, não vai ter mais. Eu pensei comigo, e ele passado, né, sem saber, ele levou aquilo para mim. E eu pensei comigo, eu falei, gente, ela devia estar fazendo muito sexo ruim ao longo da vida, né? E agora se autorizou, fiz 70 anos, não vou mais fazer. E fico pensando que as mulheres hoje em dia andam rompendo com isso um pouco antes, né? E como que essa forma aí da gente falar da sexualidade não necessariamente penetrativa, que valoriza essa mulher nas suas zonas erógenas, no que ela quer, nesse autocuidado para ela, né? Nesse sexo nas etapas mais tardias da vida, que não é para reprodução, então, enfim, tira essa história. Não é para satisfazer o parceiro, então é para quê, né? Aí agora é que começa a ficar legal a história, né? E a Aline, alguém colocou uma coisa interessante aqui, né? Vida sexual ativa conta só quando há parceiro, que essas mulheres muitas vezes pensam dessa forma, né? Ah, vida sexual só se eu realmente tiver uma parceria, né? E não, e aí é outro lado, né? Que a gente pode orientar, olha, você pode viver sua sexualidade independente da parceria, a sexualidade é sua. Outra coisa que eu percebo nessas mulheres, né, que começam a questionar a sexualidade, você traz essas possibilidades novas para elas, às vezes elas vivenciam sentimentos assim, nossa, mas como que eu nunca aprendi isso, né? E tem até vergonha de perguntar, fala, doutora, eu tô casada há 40 anos e minha vida vai começar agora, minha vida sexual de verdade. Eu falei, ó, você não tem culpa disso, né? A gente vive numa sociedade onde nós não temos uma educação sexual de qualidade. E que bom que com 40 anos de casado você vai ter essa oportunidade, né? É sempre tempo. E sempre o que a gente fala, que é a questão biológica, que foi muito bem colocada, a questão psicológica e a questão da parceria e das histórias de vida. Então, às vezes, coisas que estão lá atrás, essa parceria com pouco repertório, essa mulher que sofreu uma violência sexual, que sofreu uma questão de assédio, né? E isso, às vezes, vai se colocar não temporalmente, às vezes aquilo não vai ser exatamente ali. Isso vai vir mais para frente. Então, se você tem um objeto de escuta, isso pode ser colocado. Agora, a parceria, ela desempenha um papel importante no repertório. Isso é interessante, porque hoje se pensa, como os homens têm tantos recursos dos Viagras, do Cialis, que eles estão com tudo, também não estão. Porque essa questão
de ser interessado e interessante, faz muita diferença. Então, essa parceria tem que aumentar o repertório. Ele não gosta de beijo, ele não gosta de dançar, ele não gosta. Peraí, mas tá 25 anos, ele não gosta de beijo. Ele não gosta. Ele só gosta quando vai. Já ali já significa ali. Às vezes a mulher não quer isso. Então, isso é muito importante, essa mulher entender que, às vezes, com aquela parceria, ela vai ter que ter uma mudança. Esse não é sim para ela. Esse não não é não para a vida, é não para aquela forma. E isso pode dizer um sim para ela, que ressignifique tudo de novo. E esse não é interessante, porque às vezes a paciente chega no consultório e fala assim, eu não gosto de sexo. Peraí, você realmente não gosta de sexo ou você não gosta do sexo que você tem feito? Né? Ou você foi ensinada a pensar assim? Porque, né, a gente lembra lá na era vitoriana, o ideal da mulher era a mulher que desprezava o sexo. Então, até que ponto essa pessoa realmente não gosta ou ela foi ensinada a pensar assim? E aí é muito bacana, a pessoa vai refletindo e a coisa vai mudando. O pessoal está aqui fazendo vários comentários assim, nossa, né? E fico pensando que assim, nossa audiência é de profissional de saúde. E é isso, gente, não se sintam inibidos de colocar as questões de vocês, porque a gente sabe que tá todo mundo no mesmo barco, né? E fico pensando assim, voltando assim para essa prática do ginecologista, desse lugar de privilégio que vocês têm, né? De estar ali, porque a mulher vai no ginecologista muito mais frequentemente do que ela vai no psicólogo ou em qualquer outro profissional, né? Então, é muito difícil uma mulher que passe a vida inteira e nunca vá ao ginecologista. Então, dessa janela de oportunidade em saúde sexual, né? De vocês poderem ali fazer uma pergunta. Isso que a Joyce estava trazendo, nossa, você não gosta de sexo ou você não gosta do sexo que você está fazendo? Gente, aí é isso, né? Não acho que isso vai se resolver ali em 10 minutos. Acho que ela vai com aquilo para casa assim, pim, pim, pim. E vai pensar, e vai buscar alguma coisa, né? Então, que parceria importante, né? Nesse nosso trabalho multidisciplinar, assim. E as pessoas estão brincando assim, me dá a lista de ginecologistas que trabalham com isso. Gente, eu tenho umas listas, tá? Tenho mesmo, porque eu vou achando essas pessoas, eu vou gravando umas listas. E as pessoas me dizem assim, me arruma um ginecologista que trabalhe com isso para eu poder encaminhar, um urologista que entenda de sexualidade para poder encaminhar. Com certeza, né? Porque imagina a gente ter uma paciente que tem lá uma queixa de dor, você precisa mandar para alguém que entende dessa história, né? Uma paciente que, enfim, já tem uma disfunção sexual, vai engravidar ou está entrando no climatério. Mais importante ainda que ela tenha um ginecologista que seja sensível a isso, que mais do que sensível, né? Que seja capacitado para olhar para essa parte da saúde sexual, né? Então, enfim. E outra coisa é acolher esse parceiro, né, Aline? Que principalmente nessa fase aí do climatério, os homens estão aí, às vezes, já com disfunção erétil, porque vai aumentando, né? Depois aí dos 40, pelo menos uma vez na vida, eles vão ter alguma falha sexual. Perguntar também, né, sobre esse parceiro, se esse parceiro tem problema. Muitos são diabéticos, hipertensos. E pelo menos saber para quem encaminhar, né? O parceiro, caso a gente não consiga ali resolver o problema desse parceiro. E a paciente, o ginecologista, é um dos poucos lugares que a mulher se despe, né? Porque ela tem que, para examinar a mama, ela se desnuda, né? Ela se desnuda, né? Para fazer um exame ginecológico. Então, essa saúde com os seus genitais, esse olhar do genital, também é como ela olha, como ela se vê, né? Essa mulher que se cuida, que se olha, né? Então, a hora que você está fazendo lá o papelicô, lá o citológico, aí você já vê isso, dá tempo. Mas o se desnudar é um momento que essa mulher ela pode se desnudar para ela e refletir essas questões que estão dentro dela. Então, é uma janela de oportunidades. Você, profissional de saúde, você, ginecologista, não perca essa janela. Abra para essa mulher, abra para a vida. Muito bom, gente. É isso. Nossa, e eu fico aqui aprendendo, eu adoro. Eu digo que eu gosto do time TCS porque eu aprendo muito. Eu estou aqui assim só organizando as coisas, né? Mas fico aprendendo com vocês. Enfim, é uma oportunidade muito boa da gente poder ter esse time que é tão diverso, né? E que vai se ajudando. A gente tem desde estudantes até pessoas super experientes de várias áreas. Então é muito gostoso.
Muito, muito obrigada a vocês duas por estar aqui comigo 7 horas da manhã. Eu mandei, a secretária da Fátima mandou para mim, 7 horas da manhã? Falei, então, cara É de isso pau, saiu o mesmo. convite às 7 horas da manhã. Desculpa, gente, mas é o horário que o povo assiste a gente, né? É, foi Nossa, um Aline, prazer foi emocionante imenso. estar aqui com vocês. E, assim, ouvir a Fátima. Fátima tem um projeto lindo que é o Sábado Sem Barreiras, né? Não deu tempo aí de falar, Conta pra mas é com gente, mulheres Fátima. com algum tipo de deficiência, né? E a Fátima tem esse olhar muito acolhedor, esse coração imenso que cabe todos nós. Foi muito gostoso estar aqui com vocês, independente de horário, eu acordo cedo mesmo, estou aqui, ó, já no aquecimento faz tempo. Acordava até mais cedo, é que a gente quer da noite, mas ó, esse aí foi bom. Ah, olha, muito obrigada, foi uma honra muito grande. E esse projeto aí, Sábado Sem Barreiras, acho que não sei se dá tempo de falar, que estamos Dá acabando, está sim. estourando meu tempo. Não, dá sim, Esse dá sim. projeto, Sábado Sem Barreiras, é um atendimento uma vez por mês, dentro do Sistema Único de Saúde, das mulheres com deficiência. E esse ano, agora, acabou de ser aprovado um projeto que vai para outras regiões da cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo tem várias regiões, então foi aprovado na Câmara dos Vereadores, então vai para outras regiões da cidade de São Paulo. Então, depois de 9 anos no Estado, então, que é o que eu mais escuto, que elas têm medo que acabe, e querem que vá para outro lugar. Então, a partir de outubro, a gente vai começar a divulgar esses novos lugares, e essas mulheres com deficiência têm relação, e às vezes elas perguntam, mas elas têm relação, e aí é outro espaço que já começa pelo atendimento, porque você carregar essa mulher no colo já é infantilizar. Então, se elas têm uma mesa apropriada, elas já se sentem donas delas mesmas, né? Isso é uma ação simples, a maca. Muda a maca, muda o foco. Perfeito, né? Nossa, muito legal, muito legal. Depois, Fátima, coloca aqui nos comentários, se você puder, as informações do projeto. Eu vou deixar a live salva. Aí quem já viu já vai olhar lá nos comentários as informações do projeto. Vai ser super legal. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma honra, foi um prazer. E deixa eu aproveitar para convidar quem não estava aqui nos dias 28, 29 e 30 de setembro. Agora eu vou fazer um evento gratuito, online. É só vocês se inscreverem, o link está lá na minha bio, falando dessas barreiras dos profissionais de saúde na abordagem da sexualidade, como é que a gente pode ajudar vocês com isso, né? Então, quem está chegando agora nesse assunto é para você mesmo. Quem já está há mais tempo nesse assunto é também para você, porque a gente sabe que as barreiras continuam, né? Elas mudam, mas elas continuam. Então, vai ser muito legal a gente poder trocar aí nesses 3 dias. Bom dia para todo mundo. Semana que vem tem mais Café com TCS. A gente vai falar de saúde LGBT. Então, enfim, temos muitas coisas aí para a gente conversar. Aline, quero só fazer um convite para o pessoal escutar aí, né? O podcast, eu tenho um podcast junto com uma amiga que se chama Sexo Descomplicado. Ontem nós gravamos um episódio, né, com a Madá e o Fabrício falando de swing. E a intenção do podcast é justamente, como o próprio nome diz, descomplicar a sexualidade, trazendo todos esses temas que são tabus, né, desmistificando. Tá Madá e Fabrício são do time TCS também, né? Pois então vai rolando isso, né? Vai todo mundo se achando. A ideia é essa, super legal. Deixa aqui embaixo também, Joyce, o link do podcast para o pessoal. Tá joia. Obrigada. Gente, bom final de semana para todo mundo. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Beijo, Aline. Beijo. Beijo para vocês. Beijo para todo mundo que está aí vendo a gente. Vocês. Obrigada. Obrigada.